Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar seguimento aos estudos pertinentes a atos processuais. Estamos trabalhando com esse assunto desde o momento em que abordamos o artigo 188 e desde então, estamos verificando todas as principais características pertinentes à formalização, e concretização dos atos processuais. Então, a partir de hoje, nós vamos abordar, iniciando o estudo no artigo 236, que trata a respeito da comunicação dos atos processuais. E esse artigo, ele deixa claro que os atos processuais serão cumpridos através de uma ordem judicial. E quando a gente fala a respeito do cumprimento desses atos processuais, nós podemos dizer que eles podem ser cumpridos pelo correio, através da expedição de uma carta de ordem, de uma carta precatória, de uma carta rogatória, de uma carta arbitral, através de videoconferência e através também da cooperação entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então, esse artigo 236, ele vai estipular a questão da forma, para poder ter o cumprimento de um ato processual. E daí, é importante a gente verificar o que vem ser uma carta de ordem, o que vem ser uma carta rogatória, precatória e uma carta arbitral. Então, se vocês abrirem o artigo 237, que é um artigo importante, e nos seus respectivos incisos do artigo 237, vocês vão encontrar a finalidade, o conceito do que vem ser cada espécie de carta. Então, quando eu falo em carta de ordem, vocês vão encontrar no inciso 1, que é aquela carta expedida pelos tribunais e destinada a um órgão de hierarquia inferior. Um exemplo seria o primeiro grau de jurisdição. Então, vamos imaginar que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina quer informar, ou quer requerer o cumprimento de um determinado ato processual a ser cumprido, por exemplo, na comarca de Balneário Camboriú. Essa comunicação, de um órgão superior em relação a um órgão inferior se dá através de uma carta de ordem. O tribunal vai expedir uma carta de ordem ao juiz da comarca de Balneário Camboriú para que ele determine, então, a prática de um determinado ato processual. No inciso 2, nós vamos ter a definição do que vem ser carta rogatória. E quando eu falo carta rogatória, vocês devem lembrar a respeito daquele assunto tratado lá no início do semestre a respeito da cooperação internacional. Falar em carta rogatória significa dizer que ou o Brasil vai requerer a prática de um determinado ato processual no estrangeiro, e a partir do momento em que ele faz esse requerimento, ele deve expedir uma carta rogatória, porque o cumprimento desse ato que está sendo solicitado, ele vai ser cumprido no estrangeiro, certo? No inciso 3, nós vamos verificar que o legislador ele traz o conceito do que vem ser carta precatória. Carta precatória está relacionado ao Instituto da Cooperação Nacional, ou seja, o juízo deprecante solicita ao juízo deprecado a prática de um determinado ato processual. Exemplo, se o juiz de Balneário Camboriú requer, o juiz da comarca de Curitiba que ele faça, determine o cumprimento de um determinado ato processual, o juiz daqui de Balneário Camboriú deve requerer a expedição de uma carta precatória. Então, a diferença de carta rogatória para carta precatória significa dizer que a rogatória ela vai ser cumprida no estrangeiro. A precatória ela vai ser cumprida no Brasil, dentro do território brasileiro. Então, é muito importante essa distinção, principalmente no que tange essas duas espécies de cartas.
E no inciso 4 do artigo 237, nós vamos encontrar, então, a definição do que vem ser carta arbitral, né? Lembrando que a arbitragem é um método de solução de conflito de forma alternativa, né? Então, o que seria essa carta arbitral? Seria a prática de um ato judicial solicitado por meio de um juízo arbitral ao Poder Judiciário, né? Então, são as 4 espécies de cartas que nós temos previstas, então, no artigo 237. Para eu poder ainda falar a respeito desse assunto, eu quero me reportar nesse momento, mesmo não seja, né, a sequência dos artigos, mas eu quero destacar esses artigos 260 a 268. Esses 2 artigos, então, eles tratam a respeito dessa questão da formalidade da expedição dessas cartas, né? Então, é um momento oportuno para que a gente possa trabalhar. Quando eu falo em cartas, né, principalmente no que tange a sua formalização, eu vou identificar o juízo deprecante, que é aquele juízo que envia a carta para o cumprimento, é o remetente, e nós vamos também identificar juízo deprecado, ou seja, o juízo deprecado é aquele que recebe a carta para ser cumprida, é o destinatário da carta. Então, essas nomenclaturas elas são importantes no que tange a formalização das cartas, né, das espécies que nós vimos anteriormente. O artigo 260, ele é o artigo que traz os requisitos essenciais para a confecção dessas cartas. Então, eu tenho que trazer a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato, o inteiro teor da petição, do despacho e do instrumento do mandado conferido ao advogado, a menção do ato processual, né, para que eu quero, né, a prática desse ato, qual é a finalidade desse ato, e por fim eu tenho que trazer, né, encerrando a formalização desse ato, a assinatura do juiz. Ainda é importante lembrar que no que tange a formalidade dessas cartas, nós temos sempre que verificar um prazo para cumprimento, a característica de ter o caráter itinerante, o cumprimento, né, de forma preferencial, o envio de forma preferencial pelo meio eletrônico, até mesmo lembrando que o CPC ele está voltado às regras do processo eletrônico, né? Temos que verificar também a respeito das despesas, porque tudo gera despesa, então eu até informo, né, a regra é que o pagamento das despesas para o envio ao juízo deprecante, cujo pagamento deverá ser comprovado antes do retorno dos autos em até 10 dias após o cumprimento do ato. E daí trouxe uma outra informação ainda contida ali, a respeito da recusa no cumprimento. Então, eu só tenho condições de dizer que não vai haver, que houve recusa, né, no cumprimento diante da expedição daquela carta, somente se for justificado o juízo deprecado recusar o cumprimento da carta precatória ou arbitral. Mas tem que trazer toda uma justificativa, né, para dizer o porquê que foi recusado o cumprimento. Depois dessa questão que nós trabalhamos a respeito da formalidade, né, contida nos artigos que eu mencionei, nós podemos retornar, então, para o artigo 238, que é um artigo que deve estar em destaque no código de vocês. É um artigo que traz um conceito extremamente importante, né, para que vocês possam trabalhar no dia a dia a respeito do direito processual civil e, portanto, o artigo 238, ele apresenta o conceito do que vem ser citação. E vocês devem lembrar que quando eu falo em citação, eu estou tratando de um pressuposto processual de validade do processo. Se eu verificar que não há uma citação válida no processo, eu tenho condições de arguir nulidade desse processo, né? Quando eu falo em citação, eu vou admitir que a citação
é o ato pelo qual se convoca a juízo o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. E quando a gente traz esse conceito de citação, eu posso admitir que a citação ela está totalmente amparada ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, nós obrigatoriamente temos que ter uma citação válida do processo para que esse processo tenha o seu desenvolvimento regular, para que o processo tenha o seu desenvolvimento válido. Se eu não conseguir demonstrar a existência de uma citação válida dentro do processo, eu vou sim ter condições de arguir nulidade. Então, eu coloquei algumas informações nessa tela, dizendo que a citação ela é indispensável para a validade do processo, né? A ausência ou nulidade de citação justifica o ajuizamento de uma ação rescisória, né? Lembrando que a ação rescisória é uma ação que tem por finalidade desconstituir uma coisa julgada material, né? Uma sentença definitiva devidamente transitada em julgado, que tem por principal característica ser uma decisão imutável. Então, a única maneira de eu tentar romper essa imutabilidade da decisão seria diante do ajuizamento de uma ação rescisória. Tanto que o artigo 966 é o artigo que elenca nos seus respectivos incisos as causas que dão ensejo à propositura de uma ação rescisória. E uma das questões, né, uma das causas que podem dar ensejo, então, à propositura dessa ação seria a ausência ou nulidade de citação. Não havendo citação ou o comparecimento espontâneo do réu de modo a suprir o ato, o processo será contaminado por vício insanável. Então, se eu não tenho uma citação regular, ou se o réu não comparece nos autos, né, de uma maneira espontânea, eu tenho sim como trazer, né, essa questão da nulidade e comprovar a nulidade no processo. O artigo 239, ele é um artigo bem relevante, que ele vai dizer o seguinte: somente nas hipóteses de indeferimento de petição inicial, com ou sem resolução de mérito, ou improcedência liminar do pedido, é que a citação não vai influenciar na validade do processo. Ou seja, nesses dois casos, repito, de indeferimento de petição inicial ou de uma decisão de improcedência liminar do pedido, não haverá citação e não haverá condições de ser arguida nulidade, porque o Código, no artigo 239, especifica essas duas causas, né, em que não há a obrigação e nem vamos ter condições de ter uma citação nos autos, e mesmo assim o processo vai ter o seu desfecho normalmente, tá? O artigo 239, parágrafo 1º, né, ele trata a respeito da instrumentalidade das formas. E o que quer dizer, então? Ele vai dizer assim, ó, considera-se válida a citação, sublinhou, se o réu comparecer espontaneamente em juízo, né? Mesmo ele não tendo recebido nenhum documento, nem pelo correio, nem pelo oficial, mas se ele tomar ciência da ação que foi movida contra ele, ele tem condições de comparecer de forma espontânea no processo, né? E é claro, isso não vai ter infração nenhuma ao princípio do contraditório e da ampla defesa. E a partir do momento em que ele comparece no processo, né, de forma espontânea, eu vou admitir que vai suprir a necessidade de uma citação propriamente dita. Porque se ele veio, né, e se manifestou no processo, é porque ele tomou a ciência e, portanto, ele foi devidamente citado, né? Presume-se que ele foi presume-se que ele foi devidamente citado. Então, é claro, se o comparecimento for fora do prazo, ele vai
mesmo sendo fora do prazo, apresentar uma contestação e, claro, que vai arguir, né, esse defeito, esse vício como matéria preliminar. Né? Na sua contestação, ele vai apresentar essa matéria de não ter sido citado antes, né? Então, ele tem condições de apresentar isso. Trata-se de prazos de imediato, com o seu comparecimento já está suprido o defeito do ato citatório, começando de imediato o prazo para produzir contestação ou embargos, né? Artigo 239, parágrafo 2º, fala a respeito da rejeição de alegação de nulidade, caso isso seja apresentado por esse réu, né? Então, se não for aceita essa alegação que ele apresenta na sua defesa, né, de nulidade, em uma ação de conhecimento, o juiz vai considerar esse réu revel. Em uma ação de execução, nós vamos dizer que vamos ter o prosseguimento da ação. Artigo 240, ele é um artigo importantíssimo que deve estar em destaque no código de vocês, porque esse artigo 240, ele estabelece os efeitos da citação. Então, nós temos como identificar 4 itens importantes que tratam a respeito desses efeitos. Então, a citação válida em um processo, ela induz, né? Vocês podem verificar, artigo 240, né? Esse é o termo, né? Ela induz litispendência, torna litigiosa a coisa, constitui o devedor em mora e o 4º item, interrompe a prescrição. Então, nós temos 4 fatores, né, 4 itens importantes que estarão caracterizados diante de uma citação válida. Por isso, a gente trata de efeitos da citação. Litispendência, citação válida, e a partir do momento em que eu tenho essa citação válida, não se admite a propositura de outra ação com os mesmos fundamentos, até porque a gente já viu o Instituto da Litispendência, que está relacionado com os elementos da ação, mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Portanto, se eu tenho a citação válida em um processo, né, eu não tenho condições de ter outro processo tramitando de forma igual com os mesmos elementos da ação, tá? Segundo item, litigiosidade da coisa. Ora, quando eu falo torna litigiosa a coisa, é que eu estou tratando, identificando a existência do bem jurídico, né? Bem jurídico disputado entre as partes se torna vinculado à causa. 4º item, constituição do devedor em mora, ou seja, acarreta a incidência dos juros e da correção monetária. 4º, interrupção da prescrição. O fluxo prescricional permanece paralisado durante toda a duração do processo até o ato que lhe pôr fim. Então, aqui, gente, eu considero extremamente relevante, né, esses 4 itens que correspondem aos efeitos da citação, tá? Destinatários da citação, artigo 242, né? Tratando-se de pessoa física, a regra geral é que a citação ela seja pessoal, né? Na pessoa do réu ou do executado, e a exceção seria, né, na citação na pessoa de um interessado, de um representante legal ou do seu procurador. Mas, repito, regra geral, quando for pessoa física, é que ela seja pessoal. Artigo 242. Se vocês olharem o artigo 242, parágrafo 1º, né, ele vai dizer assim, e quando citando for ausente, né? Ele diz, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, né?
quando a ação se originar de atos por eles praticados. Segundo parágrafo do artigo 242. E quando for para tratar de locador, né? Eu vou ler o parágrafo 2º. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do seu administrador do imóvel, né? Conforme eu coloquei ali, administrador do imóvel, encarregado ao recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. E o parágrafo 3º fala a respeito, né, da citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, que deverá ser feita perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Local da citação. Ora, a regra, né, do artigo 243 estabelece que qualquer lugar em que se encontre o citando, e portanto descrevo, né, pode ser na sua residência, pode ser no seu trabalho, no local público ou particular, porque na ideia, né, quando a gente trata de citação, nós vamos admitir que a citação ela possui um caráter itinerante. É claro que toda regra tem a sua exceção, e as exceções, né, que eu vou ter que ter um pouco de cautela para proceder à citação, estão elencadas nos artigos 243, né, 44 e 245. Então, eu poderia descrever: o militar em serviço ativo, né, deverá ser na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Então, quem estiver em culto religioso, 7 dias após o falecimento de qualquer parente de até 2º grau, os noivos nos 3 primeiros dias após o casamento, né? Os doentes em estado grave, o mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Então, nesses casos aqui, nós vamos admitir que não deverá ser feita a citação, a não ser, né, nos casos de evitar o perecimento do direito. No que tange às modalidades de citação, nós podemos identificar a citação postal, a citação por oficial de justiça, a citação com hora certa, a citação por edital, a citação por chefe de secretaria e a citação por meio eletrônico. Quando eu falo a respeito dessas modalidades, eu tenho condições de identificar algumas espécies, 2 espécies, na verdade, que é a classificação que a doutrina nos apresenta. Então, nós temos condições de identificar, né, a primeira espécie como citação real e a segunda como citação ficta. Eu, inclusive, já havia comentado com vocês a respeito dessas 2 classificações quando eu falei do curador especial. Naquela oportunidade, eu me reportei a essas 2 classificações. Então, eu vou considerar a citação real porque eu tenho a certeza de que a parte tomou o conhecimento. Até mesmo porque em uma citação real, eu vou admitir que a citação ela vai ser feita de maneira pessoal ao réu. Portanto, eu tenho conhecimento, né? E daí, para eu poder classificar a citação como real, eu vou ter que admitir que aquelas citações, né, que foram utilizadas a modalidade de postal ou oficial de justiça, elas são classificadas como citações reais. E se eu falo postal, eu estou me reportando à citação realizada pelo correio, né? Mesma coisa. A outra classificação seria no que tange a citação ficta, né? A citação ficta, eu não tenho a certeza de que a pessoa tomou conhecimento da ação, né? Porque não se deu uma citação pessoal do réu.
Na verdade, quando eu trato de classificação, né, de modalidade de citação ficta, eu tenho apenas uma presunção de que o réu tomou conhecimento da ação. E para eu poder falar em presunção, eu vou trazer duas modalidades que se encaixam nessa classificação ficta. Ou seja, quando a citação ela for por edital ou por hora certa. E daqui a pouco a gente vai trabalhar de uma forma, né, individual com cada espécie. Bom, o artigo 247, ele trata a respeito das regras da citação a ser realizada pelo correio, ou seja, pelo postal, né, por postal. E eu digo para vocês que essa modalidade de citação, ela é a regra. O direito processual civil admite que, como regra, a citação aconteça pelo correio. Né? Então, artigo 247, eu peço que vocês destaquem esse artigo, ele é muito claro, a citação será feita pelo correio, né? Para qualquer comarca do Brasil, exceto, e daí vocês vão verificar que nos incisos do artigo 247, ele vai dizer que naqueles casos previstos nos incisos do 247, a citação ela deve ser por oficial de justiça, tá? Quando então que vai ser por oficial de justiça? Inciso 1, nas ações de Estado. Inciso 2, quando houver a citação de um incapaz. Inciso 3, quando houver a citação de uma pessoa de direito público. Inciso 4, quando tratar de um local de difícil acesso. E inciso 5, quando houver requerimento próprio, específico do autor, justificando o porquê que ele quer que a citação se dê por oficial de justiça. E mais uma vez eu retomo, considerando que oficial de justiça não é regra, oficial de justiça é exceção, porque o direito processual civil admite que a regra da citação seja pelo correio. A citação por oficial de justiça e hora certa, né? O 249, mais uma vez, destaca-se que trata-se a citação por oficial de justiça uma exceção da regra geral, como nós vimos, né, falando anteriormente. O artigo 250 traz os requisitos que devem estar, né, contidos, né, no mandado, né, sobre pena de nulidade. E o artigo 251 apresenta as regras que devem ser obedecidas para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. Então, são 3 artigos importantes que vocês devem dar uma olhada com calma. Uma outra modalidade que nós vimos, que também, né, podemos agora classificar, já sabemos que é uma modalidade ficta, é essa pertinente à hora certa, né? Então, o artigo 252, ele é o artigo que traz o conceito de quando nós podemos ter, né, uma citação por hora certa. Então, olha só, essa modalidade de citação, ela vai ocorrer quando? Sublinhe, por 2 vezes houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem encontrar, e olha a parte final como é importante, havendo suspeita de ocultação. Pessoal, o oficial de justiça, ele é um serventuário da justiça que possui fé pública. Então, vamos imaginar que ele recebeu um determinado mandado de citação, se deslocou para uma determinada residência, para citar o João da Silva. Chegando lá, bate palma, procura pelo João da Silva e verifica que tem gente em casa, mas acaba ninguém recebendo o oficial de justiça. E ele sai de lá já meio cabreiro, verificando que alguém está se ocultando em receber. Ele retorna lá na residência
e quando chega lá verifica que tem uma senhorinha e ela pergunta, o seu João da Silva, e ele pergunta, o seu João da Silva reside aqui? E ela meio que se embanana toda e ele verifica que tem um homem se ocultando dentro de casa. Pelo fato do oficial de justiça ter fé pública, ele vai descrever isso na sua certidão, né? E demonstrar que ele está realmente desconfiado e que esse réu está se ocultando, se eximindo em receber o mandado de citação. Então, é muito importante, né, verificar que ela é uma modalidade ficta. Por quê? Daí agora eu vou dizer o porquê. Se acontecer a regra contida no artigo 252, ele foi por 2 vezes, está procurando o réu, verifica que tem suspeita de ocultação, o que ele deve fazer, o oficial de justiça? Vai voltar ao local, né? No dia e hora informado, e vai realizar a diligência estando ou não o presente, estando não presente ou citando. Quando ele estiver lá comparecido por 2 vezes, ele vai informar, vai deixar um bilhete ou informar para quem receber ele que tal dia e tal hora ele vai retornar. Se o João da Silva não estiver presente, ele vai dar por citado o João da Silva. Então, por isso que é uma citação ficta. Depois que ele deixar esse comunicado dizendo que tal dia e tal hora ele vai retornar, ele vai retornar. Mesmo que o João não esteja presente, o oficial de justiça, pelo fato de ter fé pública, vai expedir a sua certidão, comunicando, relatando tudo isso que vem acontecendo e vai dar por citado o João da Silva. E é claro que ele tem que daí, né, a entrega da contrafé, que é a cópia do mandado com as informações, cópia da petição inicial, para que o réu tenha ciência, já que ele não está presente ali, ele vai deixar com qualquer familiar, qualquer vizinho, quem recepcionar o oficial de justiça vai receber o que nós chamamos de contrafé. Constará no mandado advertência quanto à nomeação do curador especial em caso de revelia, até porque nós vimos que uma das causas que dariam ensejo à nomeação do curador especial é o réu citado por edital e hora certa que não comparece no processo, né? E, por fim, então, nós vamos dizer que será enviado ao réu executado interessado até 10 dias após a juntada do mandado aos autos, uma carta, um telegrama, uma correspondência eletrônica dando ciência daquilo que foi realizado pelo oficial. A citação por edital também é uma outra espécie, né, de modalidade ficta, porque eu também tenho apenas uma presunção, né? Eu não tenho a certeza. E eu quero que vocês entendam que essas duas modalidades, por edital ou por hora certa, isso aí deve ser considerado dentro do nosso ordenamento jurídico medida excepcional. O entendimento em que eu primeiro esgote todas as modalidades de citação real, para depois, se for o caso, justificando o porquê da necessidade, o juiz admita a realização de uma citação ficta. Isso é essencial para vocês entenderem, tá? Não vamos ter a possibilidade de imediato já ser concedida uma citação por edital. O juiz vai pedir para que se esgotem todas as possibilidades de citação real, considerando que é regra, para depois, então, admitir uma citação ficta. Tudo bem? Essa citação, então, por edital, é uma citação ficta, né? E conforme o artigo 256, ela é cabível em 3 hipóteses. Quando desconhecido ou incerto o citando,
E aqui eu até trago alguns exemplos, né? Nas ações de uso capião, pedido de falência, pedido de insolvência, né? Terceira possibilidade, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando, ou seja, quando eu não tenho o endereço do citando, né? E a terceira causa seria nos casos expressos em lei. Nós temos a Lei 11.101 de 2005, que trata a respeito da recuperação judicial. Nós temos também a respeito do pedido de falência, né? E nesses casos específicos, nós vamos ter, sim, a expedição de citação por edital. Mas, repito, não é regra, e sim considerada exceção. Então, esse artigo 256, ele é o artigo que trata a respeito dos casos que dariam a possibilidade, né, de eu requerer uma citação por edital, e o artigo 257, né, traz os requisitos para que haja a citação por edital de uma maneira formal, de uma maneira obedecendo todas as exigências que o legislador impõe. Então, em regra, será feita na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma dos editais do Conselho Nacional de Justiça, porém, poderá ser feita em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, conforme, né, descrito, então, no artigo 257, parágrafo único. Outras modalidades de citação. Citação por chefe de secretaria, né, e daí eu reporto ao artigo 152, inciso 2, quando a parte comparece ao balcão da serventia judiciária, a pessoa é diretamente citada pelo escrivão ou chefe de secretaria. Uma outra modalidade, citação por meio eletrônico, artigos 246, parágrafo 1º e 2º, que trata-se de um meio de citação real, muito utilizado quando eu estou diante de pessoas jurídicas, né? As empresas públicas e privadas, elas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para o efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E aqui também, né, lembrando da existência da lei que trata do processo eletrônico, e a ideia, né, é claro que isso não vai ser do dia para a noite, mas a ideia é sim que futuramente as citações ocorram pelo meio eletrônico, né? Lembrem-se que o processo civil está totalmente voltado ao processo eletrônico e, portanto, vamos buscar ferramentas mais modernas para facilitar o trâmite. Tanto que, no semestre que vem, vocês vão trabalhar com o processo de conhecimento e vão identificar as regras pertinentes do artigo 319. O artigo 319 é o artigo que traz regras no que tange aos requisitos da petição inicial. E um dos requisitos da petição inicial é trazer a informação do correio eletrônico, tanto do autor quanto do réu. Então eu digo, não vai ser agora, porque nós temos que criar um banco de dados, né? E depois lembrando, poxa, é muito. A consequência de uma citação não válida no processo é muito drástica, porque acarreta nulidade. Mas eu digo que futuramente, diante de toda a percepção do CPC de 2015, nós vamos ter, sim, né, a citação não só de pessoas jurídicas ou empresas públicas, privadas, pelo meio eletrônico. Mas futuramente nós vamos ter também, entendo eu, né? Vejo essa questão, citação de pessoas físicas, né? Pelo meio eletrônico. Isso futuramente vamos ter, tá?
Agora eu adentro num outro ato muito importante, né? Que vocês não devem confundir com citação. Até então, nós estamos trabalhando com citação, que é esse comunicado do réu, dizendo: réu, tem uma ação movida contra ti. Se você quiser, venha para dentro do processo, apresente a sua defesa. Então, quando eu falo em citação, que era o que nós estávamos estudando até agora, eu estou falando desse comunicado ao réu da ação que foi movida contra ele. Agora, no artigo e a partir do artigo 269, nós vamos ter o outro ato que se chama intimação. Então, quando eu trato de intimação, o artigo 269 caput, né, ele traz o conceito, dizendo: é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Qual é a finalidade, então? Ora, a finalidade é dar essa ciência à parte, né, sobre a realização de um ato ou um termo do processo. E eu muitas vezes preciso realizar, na maioria das vezes é necessária a intimação, para que eu tenha condições de dar um impulso processual, para que o processo tome um rumo quanto à prestação jurisdicional. E daí eu digo para vocês assim, ó, se eu for computar, né, se eu fosse identificar quantas citações nós vamos ter no processo, ora, uma para cada réu. Agora, quantas intimações eu posso ter no processo? Várias. Quantas forem necessárias para eu poder dar impulso ao processo? Então, é muito importante diferenciar quando é citação e quando é intimação. Já, então, assim, ó, no que tange a intimação, eu vou dizer que a regra é que ela seja realizada preferencialmente por meio eletrônico, ou seja, através do Diário da Justiça eletrônico. Essa é a regra quanto à forma da realização das intimações. Inclusive, nós já trabalhamos, né? Eu comentei isso no momento em que estávamos conversando na aula passada a respeito dos prazos processuais, né? Claro, toda regra tem a sua exceção e as exceções seriam, claro, eu posso ter intimações procedidas pelo correio, pelo oficial, pelo escrivão, chefe de secretaria, por imprensa, edital, só que isso não é regra. A regra é que as intimações se dê através do Diário da Justiça eletrônico. Eu trago uma informação aqui que também já foi comentado por mim, que se por um acaso nós estamos diante de uma audiência, né? E nessa audiência eu verifico a presença do autor, do réu, todos os envolvidos com seus respectivos advogados, todos estão presentes na realização dessa audiência. Caso seja praticado algum ato na audiência, eu vou dizer que todas as pessoas serão intimados na audiência. Certo? Importante. Então, quando o ato é praticado em audiência, nesta os advogados das partes, bem como o Ministério Público, são intimados da decisão ou despacho no ato, no dia da audiência. Portanto, não há necessidade de submeter à publicação no Diário da Justiça, né, aquele ato proferido em audiência. Nós vamos poder identificar, inclusive, que o termo inicial para a contagem do prazo, que nós já vimos na aula passada, vai ser a data da audiência. Exclui a data da audiência e começa a contar no próximo dia útil. Nós podemos ter, então, o artigo 272, né? Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. E daí aqui ele fala, né, que eu posso ter a intimação por meio do advogado,
via de regra, podendo ser requerido que configure a intimação apenas o nome da sociedade a que pertençam. É importante lembrar que quando for realizada essa intimação por meio do advogado, é indispensável que conste o nome das partes, dos seus advogados, com o respectivo número da inscrição da OAB, ou se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade de intimação. No que tange a intimação por oficial de justiça, seria apenas quando a diligência não puder ser cumprida pelas formas preferenciais. Daí sim, nós vamos ter o cumprimento, por oficial de justiça. E daí eu trago alguns exemplos. Quando o destinatário não mais reside no endereço, quando for necessário o propósito da intimação, com o propósito de que a parte pratique atos necessários ao andamento do processo, sob pena de extinção, ou para que preste um determinado depoimento pessoal, daí sim nós podemos falar em intimação por oficial de justiça. Então, esse é um assunto que trabalhamos no dia de hoje, bastante importante, bastante relevante a diferença entre citação e intimação e as suas principais características. Então, muito obrigada e voltamos em breve.